tá muito bem? Beleza. Amigos da Náutica, eu sou o Guilherme Códia. Estou aqui no Rio Cubatão com a nossa equipe a bordo da Onyx 290. Esse lugar maravilhoso, e vamos testá-la no mar, aqui no litoral norte, próximo à Barra do Una, em São Paulo. Essa que é uma lancha, uma embarcação de 29 pés, fabricada em Santa Catarina pela Onyx Yachts, sediada em Palhoça, um estaleiro novo, nascido aí em 2018, que já tem 20 unidades funcionando, navegando, e que tem capacidade de produção de 4 embarcações como essa por mês. Então hoje vamos fazer o nosso teste, dar a nossa opinião e mostrar para vocês, com a credibilidade da náutica, como você sempre curte e confia, o que é essa 29 pés cabinada, com um ponto muito interessante, que é com a pernoite para 4 pessoas, mas com um grande banheiro na proa da cabine, o que é muito bacana, e um V de popa de 19 graus. Então tudo isso, e como ela vai se sair com essa motorização única, centro-rabeta, gasolina de 300 HP, tudo você vai saber nesse teste, com os números no final do teste, na nossa tabela de medição. E não se esqueça, tudo que a gente faz aqui com fotos exclusivas e mais dados e mais detalhes no texto do teste em nautica.com.br. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sinal do alarme para saber quando esse, outros testes e outros conteúdos vão ao ar no nosso canal do YouTube. E vamos conhecer e testar a Onyx 290. Bora lá, vem comigo. A Onyx 290 é um barco 29 pés, um barco que está com linhas bem modernas e segue uma linha tradicional das lanchas cabinadas desse tamanho. Onde ela não é tradicional e é muito interessante é aqui, na cabine, que faz parte do que vocês estão vendo no nosso teste. Aqui na proa, estou sentado num pequeno banquinho de madeira aqui no bico de proa, que, como vocês podem ver, qualquer um pode se socializar com quem estiver sentado ou deitado aqui no solário. O solário, ele é bem largo, mas eu confesso que 2 pessoas vão ficar apertadas. Então, realmente, para uma pessoa curtindo, deitada, pegando sol, é o ideal. Algumas pessoas sentadas, ótimo. Guarda-mancebo, como também é tradicional desse tipo de barco, com acesso central, fica bem alto a partir do final, aqui, quando a proa chega próximo ao bico de proa. Aí você tem um guarda-mancebo mais alto. No resto, você tem a linha esportiva, descendo, acompanhando a linha do casco, tendo em vista que, como eu disse, o acesso é feito pelo centro do barco, através de uma pequena escada, que não é muito confortável, você tem que fazer um certo esforço para subir, mas é o único ponto que eu chamo a atenção como uma olhada que o estaleiro precisa tentar melhorar. No mais, os para-brisas grandes, a passagem é bem grande do para-brisa central, com um bom apoio que evita que ele bata e quebre com a base que fica presa nas janelas laterais e nos frames laterais. Então, como área de proa, está aqui, adequada a uma 290, um excelente solário para uma pessoa que estiver aqui e outras 4 pessoas que quiserem, como num lugar maravilhoso como a gente está agora, curtir um bom dia de sol. Faz parte da novidade que a gente vai ver lá, porque, como eu comentei, a surpresa está que o banheiro está aqui. Então essa gaiuta, ela é praticamente do tamanho de uma grande vigia, então é uma gaiuta pequena. Mas ela não precisa ser grande, ao contrário das lanchas tradicionais, ela não está em cima da cama de casal tradicional nas cabinadas desse tipo. Aqui, essa novidade muito interessante é que esse modelo, a Onyx 290, tem um banheiro bem grande e colocado aqui na proa. E essa é a ventilação com trava que a gente tem para o toalete.
Bom, o bico de proa agradou, né? Temos ali o pequeno banquinho. O que eu chamo a atenção aqui é que nós temos os cunhos adequados ao tamanho do barco. São 6 cunhos de inox, proa, meia nau e popa, e eles estão ladeando a caixa de âncora. Aqui o guincho elétrico e escondido aqui dentro os botões de comando do guincho. Há um outro comando do guincho, inclusive foi o que eu utilizei durante o teste ali no painel de comando. De comando da Onyx 290. Bom, primeira coisa que eu chamo a atenção positiva, ele tem um formato muito interessante, com uma inclinação boa, e aqui dentro um nicho afundado, onde inclusive está encaixada uma tela Raymarine, um Axion 7 polegadas. Um 9 polegadas pode ser que encaixe aqui, mas é o limite. Porém, a visibilidade fica muito boa. Os relógios têm uma inclinação boa, os relógios aqui em cima você precisa se aproximar um pouquinho para ver todo o seu espectro, né, de mostradores, porque senão, se você tiver um pouco menos de 1,80 m, você vai precisar se aproximar. Falta, como opcional, o volante escamoteável. No mais, altura boa, inclinação boa, como eu disse, toda a botoeira aqui devidamente sinalizada, a bússola está aqui na frente, o rádio VHF aqui embaixo, de fácil acesso, não precisa ficar procurando, então você não perde a atenção. Aqui, comando do guincho, além do comando que existe na proa tradicional. A buzina, inclusive, é uma buzina muito bacana, buzina de barco grande, e o manete muito à mão. Janela te protege aqui de sprays, apesar que a gente não teve sprays levantados por esse barco, mesmo quando a popa estava baixada com o uso dos flaps, que está bem à mão aqui, excepcional a posição. Dá um certo apoio, principalmente se você quer pilotar aqui um pouco mais em pé. Você tem a inclinação ali para um apoio, você pilota aqui com a melhor visibilidade possível, inclusive com um apoio de braço. O que falta? Porta-treco e um carregador, uma saída USB para você carregar o seu celular, sua carta náutica, caso você não queira utilizar essa do Axion 7 ou Axion 9 que está colocado aqui na frente. Sound right, boy. 2,75 m de boca máxima. É uma boa boca e compensa na navegação que eu já fiz e venho comentando durante o teste, vou comentar mais, com os 19 graus de V na popa. O que isso quer dizer? Boa navegada, a gente já viu isso, e esse espaço interno. Então a entrada é feita apenas pelo lado de boreste, larga. A distribuição é uma coisa que realmente agradou. Chamou a atenção esse acabamento do estofado, ele é grosso, bom para sentar. Eu escolheria outra cor, mas isso é gosto do proprietário, cada um escolhe a sua. O proprietário dá opções de customização do estofamento e da pintura, porque esse aqui, num dia como a gente teve hoje, um dia de muito sol já, ele esquentou muito. Porém, voltando à distribuição interna, nós temos aqui um L, muito bom, ladeado por essa mesa móvel que a gente acabou de instalar. Esse sofá que ajuda a equilibrar o barco numa 29 pés é muito bom para você não ter apenas o piloto desse lado e todos os outros aqui. E eu gostei muito dessa área, que não chega a ser uma chaise, mas é praticamente uma poltrona. Ela é muito boa e socializa com o piloto e com o pessoal que está aí. Então a pessoa que está aqui no posto de comando pode ficar sentada virada para cá. Aqui você tem uma ou até duas pessoas batendo esse papo aqui e o resto da turma por ali. Essa área é bem grande. Aqui embaixo, um paiol enorme, inclusive todas as defensas não são pequenas, cabos, tem coletes que estão aqui dentro e ali, que estão aqui também, a parte de limpeza, tudo aqui dentro desse grande paiol que me chamou a atenção. Desse lado, acabamento bacana em madeira teca, nós temos uma geleira bem funda, tá inclusive com gelo e bebidas, trava por mola, uma pia de água doce. Chama a atenção que o barco vem com uma bomba de água doce de muita pressão, e isso também a gente viu aqui no teste quando usamos o chuveirinho, tanto no banheiro, o chuveiro para banho na proa, como o chuveirinho na popa para quem volta da água do mar. Aqui também em teca
porta-copos e porta-aperitivos, para você colocar uma comidinha aqui quadrado. O sistema de som, já que é opcional, um sistema de som marinizado com 4 ou 6 alto-falantes. Aqui nós temos 2, aqui 4, mais 2 na popa, então um conjunto de 6. E bacana que seguindo essa linha aqui da targa preta, você tem a capota que é já tradicional, a Bimini, que a gente fecha e abre muito facilmente, presa nos 2 pontos de fixação ali na frente, e até, seguindo essa linha moderna do barco, até a antena em VHF, que é preta. Então assim, a circulação do barco é muito boa, a boca de 2,75 é muito bem aproveitada, e apenas um degrau maior que está aqui, um pequeno degrau, quase não é um degrau, no acesso que vem da plataforma de popa. E aqui a divisão do ambiente, vamos chamar assim, aonde nós temos o posto de comando. Como eu disse, ele parece duplo, mas na verdade ele é bom para uma pessoa com muito conforto. De frente para essa área que me agradou, que ajuda a socializar com tudo isso aqui. Então é uma 29 com muito espaço. Além de tudo isso, você tem a área de popa com espaço gourmet, plataforma com opcional de plataforma submersível, a área que compõe, que fecha a utilização da plataforma de popa com banquetas que ladeiam o espaço gourmet, que ficou muito bacana. Popa da Onyx 290, uma plataforma digna de uma 290 pés, mas vale dizer que ela tem a opção de ser submersível. Essa unidade não está equipada com esse opcional, mas a opção de uma plataforma submersível aqui. Se você quiser saber a medida dessa plataforma de comprimento e largura, dê uma olhada na nossa matéria em nautica.com.br e outros detalhes e fotos exclusivas desse teste. Bom, o que compõe essa área de popa? Tradicional, mas muito bom. Gostei da altura do espaço gourmet, com pia e churrasqueira a carvão. Esse é um item, inclusive com a churrasqueira, que é de série. Aqui, cunho, abastecimento de água, a escada de popa é excelente, padrão de 4 degraus. O revestimento opcional que esse barco está equipado em teca do tipo EVA, na verdade a cópia da teca em EVA, clarinho, ele suja mais, mas agora estamos com um sol forte e eu não queimo meus pés. Do lado de cá, o abastecimento de diesel, estamos agora inclusive com a motorização ligada, então bem silencioso. Aqui, o chuveirinho de água doce, para quem estiver voltando de água com uma ótima pressão, dá para reparar, uma ótima pressão. E aqui embaixo, chave de bateria e a entrada da tomada de cais. Esse é um barco que tem como opcional um item que é o ar-condicionado de 9.000 BTUs e o funcionamento dele, como não tem gerador, é através de tomada de cais. Então você pode passar uma noite na marina, tomada de cais conectada e utilizar o seu ar-condicionado, que é do tipo residencial, simples, leve e de fácil manutenção. Então opcional, inclusive, que está instalado nessa unidade. A cabine da Onyx 290 é uma cabine que aproveita muito bem a boca de 2,75. O acesso tem uma escada condizente com uma 29 pés, não é nenhuma maravilha, mas tem a sacada de degraus de madeira e separados, não um em cima do outro. O pé direito na cabine é de 1,70 m, uma cama que é como se é uma cama de solteiro muito larga ou uma cama de casal um pouco mais apertada, que fica na posição tradicional, transversal, ladeado pelas janelas do casco, que trazem luminosidade. E nessa posição, ao lado, na antepara com a casa de máquinas, há a instalação do ar-condicionado opcional, que é do tipo residencial, que é mais leve, mais barato e tem uma boa funcionalidade. A bom bordo nós temos uma cozinha com a geladeira de 60 litros, opcional para 80, um frigobar em cima, armários mais à direita do frigobar, pia, gavetas, tudo num tamanho muito legal. Eu gostei muito, o acabamento também
tá esmerado, eu diria que não é um barco luxuoso, mas é um barco com acabamento bem esmerado. E complementando esse espaço aqui da cabine, temos um sofá-cama que está no Boreste, que ficou muito bacana. É o banheiro de um tamanho enorme na proa, e isso você não está acostumado a ver. Então um vaso sanitário quase no bico de proa, com uma pequena gaiuta, até é o tamanho de uma vigia grande, bem em cima do vaso, a lixeira, porta papel higiênico, o chuveiro para banho com espaço para sentar ao lado do vaso sanitário, e no lado oposto, à direita, o porta utensílios, shampoos, etc., com a pia, aí olhando ainda para um espelho e à esquerda um armário. Aqui dentro, para encerrar, a gente tem a chave da tomada de entrada da tomada de cais, o quadro elétrico que está bem montado e muito bem sinalizado, acesso ao som que está espalhado lá fora com 6 alto-falantes, são 4 ou 6 como opcional, tomada 12 volts e tomadas 110 para uso com inversor. A cabine da 290 está de parabéns, e essa solução do banheiro na proa agradou muito. É bem diferente e ficou muito bacana. O acesso à casa de máquinas é bastante tradicional, local tradicional e forma de acesso tradicional. Então agora eu faço a abertura manual, não é pesado, e aqui a gente tem acesso ao motor, que no caso é esse Mercruiser 6.2, gasolina de 300 HP. O acesso lateral eu consigo ver que é muito bom, mas para entrar e acessar depois, depois que você está lá dentro, o acesso é muito bom. Para entrar, aí a conversa já é um pouquinho diferente. Para um acesso, uma vistoria rápida, é isso aqui que a gente tem para um operacional. Porém, desparafusando o pistão que ajuda a levantar e abaixar, esse pistão pequeno, hidráulico, aí você desparafusa e toda essa tampa vai abrir quase 90 graus, e aí se dá o acesso completo e adequado para você não ter que fazer uma acrobacia mirabolante para poder entrar. Tem acesso? Tem, mas apenas para um operacional de dia a dia. As instalações, elas estão ok, mas creio que faltam ainda alguns isolamentos, na verdade não isolamentos, mas proteções para os chicotes elétricos, tá? Então o barco acho que merece ter sempre, em todos os casos, principalmente abaixo da linha d'água, braçadeiras duplas invertidas, de preferência de inox, e dando um melhor recobrimento nessas instalações elétricas, eu acho que há muito pouco que se falar da casa de máquinas. As baterias estão ali bem instaladas, o fundo completamente seco, tem finalização de acabamento, então feitas alguns ajustes de melhoria que eu recomendo ao estaleiro para proteção, mais a organização desse cabeamento elétrico e a verificação se todas as braçadeiras e todas as conexões hidráulicas têm braçadeiras duplas invertidas, como eu disse, de preferência de inox, não há nenhum outro problema na instalação, mas isso pode ser melhorado. Então é o único ponto que a gente tem aqui, e como eu disse, esse é uma inspeção visual com a abertura da tampa inteira, o acesso à manutenção fica bastante tranquilo. O barco é muito solto, tem um V de 19 graus, para um barco de passeio é bastante, uma boca máxima de 2,75, que é confortável, mas não é muito, então ali é espaço com agilidade. O barco com 30%, 40% de flap, mantém uma proa bem adequada. Agora, essa motorização DTS 300 HP, hélices contrarrotantes, é muito ágil. Eu estou agora
a 18 nós, mas é bater manete e ela sair. Então o barco é muito ágil, faz curvas. Se eu quiser, ela vai alternar mais, mas ela faz curva quase de jet ski, é impressionante. As imagens do drone mostram bem isso. Agora, barco leve, a posição semi-sentado é bacana porque você tem o apoio aqui, nessa região. Eu sou um pouco mais alto, pega até mais embaixo. Pessoas mais baixas vão ter uma cobertura maior nas costas. E aí a visão à proa é muito boa, mesmo em baixa velocidade, quando a proa tende a ficar mais alta. Então, manete muito à mão, tenho espaço aqui, eu sou um cara comprido, o espaço é duplo, duas pessoas ficam um pouquinho apertadas, mas há o espaço. Então, uma navegação muito ágil, né? Eu fiz navegações curvas, zeros, fechei mais, fechei menos e impressionou. As medições, quero que vocês vejam tanto no quadro, na nossa matéria em nautica.com.br, mas também no final do vídeo, com as medições de cruzeiro econômico, cruzeiro rápido ou cruzeiro normal e de top, quanto esse barco faz. Hoje nós estamos com um mar tranquilo, um mar liso, só que tem muito barco na água, então a gente está cruzando marola de muito barco para entender como ela corta ondas com velocidade alta, tanto de proa como a 45 graus, que obviamente é o mais indicado, mas no teste a gente tenta fazer esse pacote para entender o comportamento do conjunto. Por enquanto, está indo muito bem, no final do teste vocês vão saber todos os detalhes. Bora navegar mais um pouco. Começamos o nosso teste aqui no Rio Cubatão, viemos encerrar o nosso teste no Rio Cubatão porque o lugar é maravilhoso e valeu a pena fazer umas imagens. Então, encerramos, agora eu estou com bastante cuidado aqui, com 1 metro e 1,5 metro de profundidade, voltando para a marina. E convido vocês a se inscrever no canal e fazer parte da nossa turma de seguidores e acompanhar os nossos vídeos. O teste com a Onix 290 foi muito legal, foi um teste de agilidade, um teste muito interessante, com uma cabine diferente, um barco que tem opcional de ar-condicionado e que o ar-condicionado no inversor de 3.000, o opcional de 3.5, consegue segurar 40 minutos numa bateria de serviço de 150, e a gente utilizou isso agora há pouco, hoje é um dia muito quente. Então foi muito bom. Os números estão aí no final do teste, a tabela está aí, o teste completo com vários números de especificações técnicas também estarão no nosso site nautica.com.br e foi muito bacana estar aqui num dia lindo como esse, navegar um barco muito ágil com esse motor de 300 HP a gasolina, com rabeta contra-rotante. Então eu acho que foi um excelente teste e espero que vocês tenham gostado e vamos para o próximo. Mas essa catarinense aqui, com esse layout diferente e muita agilidade na navegação, um bom acabamento e espaço de sobra no cockpit, com alguns aprimoramentos que eu dei para o estaleiro como sugestões durante o nosso teste, vai ficar impecável. Então, um grande barco, tem muito futuro, já 20 unidades navegando, e essa é a minha consideração final e o encerramento do teste da Onix 290, aqui direto do litoral norte de São Paulo, da Barra do Una, e a gente se vê no próximo.